confiando na promessa divina, sem a menor garantia interior de seu cumprimento, abandonou o lar, os parentes e a terra natal, e saiu sem saber para onde, a fim de seguir onde Deus o levasse. E pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse na terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Hebreus capítulo 11, verso 9. Ao chegar em Canaã, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que ali havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Gênesis capítulo 12, versos 6 a 9. No entanto, aconteceu que a terra de Canaã não lhe parecia no início tão promissora, pois sobreveio uma grande fome. Abraão foi obrigado a sair de lá e dirigir-se para o Egito, onde passara a viver como estrangeiro. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem dirão: essa é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Gênesis capítulo 12, verso 10 a 13. Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre da fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublime, tão frequente e nobremente exemplificada em sua vida. Sarai era formosa à vista, e ele não duvidou que os egípcios de pele morena cobiçariam a bela estrangeira, e que a fim de consegui-la, não teriam escrúpulos de matar o seu marido. Raciocinou que não seria culpado de falsidade ao apresentar Sara como sua irmã, pois que era filha de seu pai, posto que não de sua mãe. Mas esta ocultação da verdadeira relação entre eles era engano. No entanto, nenhum desvio da estreita integridade pode encontrar a aprovação de Deus. Devido à falta de fé por parte de Abraão, Sarai foi posta em grande perigo. O rei do Egito, sendo informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada a seu palácio, tencionando fazer dela sua esposa. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, protegeu a Sarai, enviando juízo sobre a casa real. Por este meio, o rei soube a verdade a tal respeito, e indignado pelo engano praticado para com ele, reprovou Abraão e restituiu-lhe sua esposa, dizendo: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome e vá. Gênesis capítulo 12, versos 18 e 19. Abraão tinha sido grandemente favorecido pelo rei. Mesmo agora, Faraó não permitiu que se fizesse mal a ele ou à sua multidão. Antes ordenou que uma guarda os conduzisse em segurança para fora de seus domínios.
Por esse tempo fizeram-se leis que proibiam aos egípcios relações tais com os pastores estrangeiros que os levassem a ter familiaridade para comerem ou beberem com eles. A despedida do faraó Abraão foi amável e generosa, mas ordenou-lhe que deixasse o Egito, pois não ousava permitir-lhe que aí permanecesse, sem o saber estivera a ponto de fazer um grave mal. Mas Deus interviera e salvara o rei de cometer tão grande pecado. O faraó viu que esse estrangeiro era um homem a quem o Deus do céu honrava, e receou ter em seu reino alguém que de maneira tão evidente se achava sob o favor divino. Se Abraão ficasse no Egito, sua crescente riqueza e honra seria de molde a despertar a inveja e a cobiça dos egípcios, e nenhum agravo lhe poderia ser feito, pelo qual o rei seria considerado como responsável, e o qual de novo poderia encarretar juízo sobre a sua casa real. A advertência feita a Faraó demonstrou ser uma proteção para Abraão em suas relações posteriores com os povos gentios, pois tal coisa não pode ser conservada em segredo. E viu-se que o Deus que Abraão adorava protegeria o seu povo e que qualquer mal a ele feito seria vingado. Coisa perigosa é ocasionar dano a um dos filhos do Rei do Céu. O salmista se refere a este capítulo da experiência de Abraão, quando diz, falando do povo escolhido, que Deus, por amor deles, repreende o rei dizendo: não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Salmos capítulo 105, verso 15. Há uma semelhança interessante entre a experiência de Abraão no Egito e a sua posteridade séculos mais tarde. Ambos desceram ao Egito por causa de uma fome, e ambos ali residem temporariamente. Mediante as manifestações do juízo divino em seu favor, o seu temor caiu sobre os egípcios, e enriquecidos pelas dádivas dos gentios, saíram com muitos recursos. O fato de Abraão ter sido pai da fé não quer dizer que ele nunca tenha pecado. As Escrituras falam que o único que não pecou foi Jesus. Se olharmos a Hebreus 11, veremos que quase todos os heróis da fé relatados ali foram homens que tiveram seus pecados relatados na Bíblia. E mostra que a Bíblia não é um livro parcial de ficção ou um conto. Ao contrário, conta a realidade de que enfrenta os filhos de Deus neste campo de grande controvérsia entre o bem e o mal. Isso serve então como desculpa para seguirmos também pecando? Pelo contrário, é uma advertência a nós de que, embora estejamos seguindo a Deus, devemos sempre vigiar, porque não estamos isento de cair em tentação, a menos que mantenhamos nossa comunhão em Cristo Jesus. Na lição de amanhã, conheceremos mais sobre a relação entre Abrão e seu sobrinho Ló. Também veremos como e por que ambos se separaram. Que Deus os abençoe e até a próxima.